Porque eu quero me aposentar cedo, porque aposentado cedo, eu tenho mais tempo para criar mais coisa. Porque para mim é um hobby, eu me divirto. Criando coisa, criando roteiro, criando história em quadrinho, criando jogo, criando projetos. Eu adoro fazer isso, é o que eu mais gosto de fazer. É o que mais me realizo. E o da noite é uma realização pra você? Sem dúvida. Tem alguns níveis de realização ali, né? Primeiro de tudo é poder fazer um talk show como eu imaginava, né? Tudo que eu fiz na vida, Laura, eu fiz como espectador, não como apresentador. Então, quando eu estava no CQC, eu falava assim, como espectador, o que eu gostaria de ouvir esse político respondendo? Aí eu ia lá e perguntava. Eu nunca pensei assim, como repórter, o que eu devo perguntar para ele? Eu pensava, eu sou um cara que cresceu vendo TV, que cresceu puto com esses políticos aí. Se eu tivesse vendo TV, eu queria ver esse político responder isso. Aí eu ia lá e perguntava. Aí quando eu via, tinha o Jô Soares no talk show, mas eu achava que ele tinha só o talk, ele não tinha o show. Porque ele só falava e tinha uma banda. Ele falava e tinha uma banda. Eu sempre achei que faltou o show do talk show. E como espectador, eu queria muito que tivesse mais uma parte de show, não só o talk. E eu pensava, adoraria ver um programa desse no Brasil. Então, como espectador, eu fiz o De Noite, né? Antes do De Noite, Agora é Tarde na Band, o De Noite, onde tem o talk e tem o show. Então tem comediantes, tem quadros. Durante as entrevistas a gente faz ações para todo mundo se divertir, não fica só falando. Porque é um formato que eu gostaria de ver. E deu certo. Então tem a realização de ver essa criação pronta e com sucesso. A gente está há mais de 11, 12 anos no ar só de SBT. Ainda com excelentes números na internet, né? E no Brasil. E a outra realização é estar no SBT, que foi a emissora que eu cresci assistindo, que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. Já falei isso para a Beruti, sou extremamente grato a Dani Beruti pelo dia que ela me chamou para tomar um café e me convidou para ir para o SBT. Porque estar no SBT significa que eu estou num lugar que eu tenho muito carinho e que eu crio amizade com pessoas que eu cresci admirando, como por exemplo seu pai, que é um cara muito legal, muito gente boa. Eu gostava dele como apresentador, hoje eu gosto como amigo. Sou feliz de ser amigo do Ratinho, de estar num ambiente como o SBT, então são muitos níveis de realização. Eu ia falar da Juliana, posso falar Pode? dela? Não, a minha dúvida é, tipo, se vocês se falam ou não, ou, tipo, zero contato depois de tudo que aconteceu. Não, na verdade, de um tempo para até o dia que aconteceu isso tudo, a Juliana foi se afastando de todo mundo, não só de mim, de todo mundo. Então a gente não entende direito o que aconteceu. A gente não mudou em momento algum o jeito que tratava ela, mas em determinado momento a Juliana começou a não querer mais fazer coisas que todo mundo julgava ser normal da função e do papel dela no programa, né? Como por exemplo, eu já vi ela reclamando que não queria servir bebida pro convidado. Ou uma vez um convidado foi lá, bem famoso, que tem como marca registrada, dar um selinho nas pessoas, igual a Hebe. Você dá um selinho, seu pai já deu um monte de selinho na Hebe, e esse convidado dava selinho. Um dia ele falou, adoro a Juliana, vem me dar um selinho, e ela não quis, e depois saiu falando que ele tentou beijar ela. Tipo, beijão. Mas... Não, ela não foi dar... E depois falou, você viu ele querendo me beijar? Me beijar, aham. Que era uma coisa igual um selinho da Hebe, na frente da câmera. Tipo, não é bastidor. Adoro, Dani, vem cá, me dá um e tal. Então, eu já dei selinho na Nani People, né? Já dei selinho até no seu pai, no Teleton. Tem foto. É verdade. Tem foto. É verdade, tem falta desse momento. Palhaçada. Coisa do show. Você acha que seu pai ou eu... Você acha que eu estava assediando o seu pai ou seu pai estava me assediando? Você acha que a Nani People estava me assediando? Porque me dá um selinho, eu dei um selinho na Nani People. Imagina, entendeu? Entendi. Mas esse convidado falou, adoro a Juliana, me dá um selinho. E ela não quis dar. Tá tudo bem, ela não é obrigada a dar. Mas eu lembro que ela saiu falando que... você viu? Ele tentou me beijar. Eu falei, calma aí, velho. Também não é assim. Então... Começou isso, começou umas conversas que, puxa, fazem a Juliana de servente do programa. Partindo dela, partindo de outras pessoas? Então, começou uma conversa dessa, às vezes partindo dela, e um dia eu falei pra ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, você foi contratada pra fazer um personagem que é assistente de palco. Porque ela não era assistente de palco. Ela era um personagem que era assistente de palco. Aquele fone, a camiseta de produtora... Foi uma coisa que eu criei
para ela dentro do programa. Especificamente para ela. Para ela. Porque eu pensei, a Juliana é uma excelente menina quando eu contratei. Eu achei ela uma pessoa muito carismática, muito legal e uma pessoa de verdade, que tinha tudo a ver com a gente. Foi por isso que eu chamei ela. Eu falei, pô, mas essa menina é legal, essa menina é bacana. E chamei ela lá no Agora é Tarde, escolhi ela por causa disso. E realmente ela foi por anos essa pessoa. Só nos últimos meses eu não sei exatamente o que aconteceu. Então ela começou a achar, talvez, interpretação minha, porque eu vi esse tipo de conversa lá, que era algum demérito servir uma bebida para o convidado. Só que eu expliquei para ela, falei, você não está aqui para servir os outros. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira, que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Falando o linguajar da militância, eu falei, você tem uma equipe de homens brancos héteros escrevendo piadas para você todos os dias. Ou seja, você está sendo servida por homens brancos héteros no roteiro. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer. Aqui estão as tuas coisas. Quando eu vim da Band para o SBT, eu não negociei para você um salário de produtora de palco. Eu negociei para você um salário de elenco. Tanto que ela pediu justiça gratuita, no caso Tava Mesquita, e negaram a justiça gratuita dela, porque viram que ela tem bastante dinheiro que ela ganhou. Então eu falei, eu não sei porque você acha que é um demérito você ser a menina que, quando o convidado pede uma bebida, serve. Porque esse é o seu papel no programa. Assim como o papel do Diguinho é fazer a locução. E você não é uma pessoa que está aqui para servir, você é uma pessoa que está sendo servida em todas as cadeias. Vem uma faxineira e limpa o banheiro do camarim que você usa. Então você não é a pessoa que está servindo os outros, você é uma pessoa do elenco, assim como eu, Diguinho, Léo, Murilo. Que você recebe piada, você recebe roteiro, você recebe roupa lavada, você recebe roupa passada, você recebe comida. Todo mundo está te servindo. Mas eu percebi que talvez eu possa estar sendo... É uma impressão que eu tenho. E é uma impressão que quando eu converso com o pessoal do bastidor, com o Diguinho, com as outras pessoas, eles têm a mesma impressão que eu. Eu acho que ela começou a ouvir um monte de militante. E eu acho que eu sempre fui um alvo que essa militância ideológica, política, sempre quis derrubar. Porque eu nunca me curvei a eles. Eu sempre mantive a minha postura fazendo o que eu acredito. Como a gente começou conversando. Você quer me cancelar? Cancela, não tô nem aí pra vocês. Eu vou falar o que eu quero. Não tô falando nada de errado e dane-se. E eu, por anos de carreira, essas pessoas miram uma arma na minha cara, tiram e erro o tiro, ou eu me defendo, ou passa de raspão, ou eu sobrevivo. E eu acho que essas pessoas são muito putas comigo. E eu acho que a Juliana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha, de militância, porque é a única explicação que eu tenho. De uma hora para outra começou esse tipo de coisa. E o que eu lamento muito, porque nós nunca mudamos o tratamento com ela, muito pelo contrário. Um pouco antes dela ir embora, o João falou, a Juliana não quer mais gravar o programa. Eu falei, por quê? Ah, ela não se sente mais à vontade aqui. Eu falei, mas vê o que ela quer fazer e põe ela para fazer. Ela quer fazer matéria na rua? Põe ela fazer matéria na rua. Mas aí ela decidiu ir para outros programas da casa. E ela foi para os programas da casa. Só que outro programa que ela foi cancelado. E aí ela saiu do centro de custo do De Noite, porque ela quis ir para outros programas. E quando outro programa foi onde o centro de custo dela estava, o programa acabou, o elenco foi demitido. E aí que começou toda essa história. Então eu acho assim que um monte de militância começou a buzinar na orelha dela, começou a dar ouvido. E eu acho que fizeram isso também para me atingir. Só que aí o que eu acho que tem que acontecer agora é que essa militância tem que arrumar outro trabalho para ela. E as pessoas que encheu a cabeça dela estão fazendo o quê? Nada. Entendi. Então ela perdeu uma grande oportunidade. Você acredita nisso? Eu acredito que ela é uma menina muito boa, muito carismática, muito inteligente, que todo mundo gostava. Todo lugar que eu ia na rua perguntavam, e o Diguinho, hein? Ah, adoro a Juliana, adoro o Murilo. Então ela fazia parte de um time vencedor, que as pessoas tinham muito carinho. E é uma pena que, de algum momento pra cá, ela começou a achar que era um demérito fazer parte do programa e da equipe. De todo modo, a gente sempre manteve o melhor tratamento pra ela até o fim. E me surpreendi quando ela apareceu fazendo um vídeo dizendo que eu
teria sido racista aí, porque ela era preta e pobre, eu não ajudei. Isso aí eu me surpreendi quando eu vi. Isso aí me... Você ficou chateado? Fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. E aí por isso que eu postei a conversa. Aquela conversa eu gravei, o pessoal fala, você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Porque como ela estava falando de um crime, que ela pensou que teria... Ela acha que teria passado por um crime de alegação dela, era uma coisa que eu achei que eu tinha que gravar e deixar guardado, porque eu não sei se um dia isso vai para tribunal, se um dia ela vai precisar desse negócio para defesa, se... Eu não sei o desdobramento disso, mas tem uma pessoa falando de um crime, foi por isso que eu gravei. E eu nunca postaria se ela não tivesse me acusado de uma coisa que, como é tão claro no áudio, eu não fiz. E ficou muito claro para todo mundo. E por isso foi uma pena. Por isso eu acho, às vezes, que tem muita gente tentando usar ela para derrubar um negócio. E ela talvez não tenha se dado conta. Você acha que o humor ainda tem poder de criticar sem ofender? Olha, o humor... Eu acho que o humor ele tem que ter o poder de divertir. O resto é efeito colateral. Aí eu não... Se a pessoa escolheu se ofender, ela que escolheu. Eu ouço uma piada, eu escolho dar risada. Se a pessoa escolheu se ofender, é problema dela. Eu não tenho controle sobre as pessoas. Entendi. Então, tipo, se você estourar essa bolha, não tem nada a ver com você. Mas as pessoas colocam a culpa em você. Ah, coloca. Mas geralmente quem coloca a culpa em comediante são pessoas que jamais pagariam pra ver um ingresso do show de comédia. É gente que não tava no show, que não paga pra ver o comediante, que não segue o comediante. Aí ficam pescando coisa que o comediante disse. Corta, tira de contexto. Tira de contexto, ou finge que não tá entendendo que é um comediante fazendo piada. Porque o público mesmo, quando você... A melhor maneira de você saber se foi ofensivo ou não é ouvir a reação do público. Se aquele público que pagou pra ver o comediante no bar ou no teatro riu, é porque você tem 1000 testemunhas ao vivo endossando que foi uma piada. Se você tem 1000 pessoas num teatro, ninguém saiu e chamou a polícia, ninguém levantou e disse que se ofendeu. Já aconteceu? Não. Não, porque a pessoa que paga pra ver um show de comédia, ela quer rir. Ela não paga porque ela quer se ofender. Ela paga porque ela quer rir.